Primeiro a gente tem que entender que se a gente puder evitar o uso da chupeta nos nossos filhos, é sempre melhor, tá? Há algumas dúvidas em relação à dificuldade das crianças amamentarem quando elas estão usando chupeta, que é o que a gente chama de confusão de bico. Então uma criança ela tem que desenvolver o aleitamento, ela nasce, ela começa a amamentar, aí os pais vão e colocam a chupeta precocemente nela, eu diria assim, com semanas, com dias de vida, e a criança ela está se adaptando ao aleitamento materno, que não é uma coisa inata, ela precisa aprender esse processo, e aí ela pode se acostumar com a sucção da chupeta e ser desestimulada em relação ao aleitamento. Então, isso faz com que todas as associações do mundo que defendem o aleitamento materno dizem que nesse primeiro, segundo mês, a criança que faz aleitamento materno não deve usar nenhum tipo de bico artificial, seja chupeta ou mamadeira. Bom, mas alguns pais acabam usando, e isso é muito da família, nunca a gente vai poder julgar. Por quê? Porque algumas dificuldades com algumas crianças específicas fazem com que os pais optem por colocar a chupeta, e ela pode realmente tranquilizar a criança. Nesse momento, os pais têm que ter em mente, portanto, de tentar evitar essa colocação no primeiro, segundo mês, e se forem usar, utilizarem somente no momento do sono. O momento do sono é realmente na hora que a criança vai dormir. Todo pai e toda mãe sabe exatamente o horário que a criança tira aquela soneca, seja durante o dia, seja durante a noite para dormir. E nesse momento seria permitido colocar a chupeta para a criança dormir, e quando ela acorda, ela vai passar lá 1, 2, 3 horas, vai depender do tempo de vida dela, ela vai ficando cada vez mais acordada. A criança tem que ficar sem a chupeta. A chupeta ela vai fazer muito mal quando a criança fica acordada com ela na boca. Porque é quando acordada com ela na boca, esse bico está encostado aqui e a cada deglutição que a criança faz, ela tenta tocar os dentes e a chupeta empurra esse osso junto com os dentes para cima ou para frente. Essa que é a deformidade maior que a gente encontra. E por ser uma alteração no osso, no esqueleto e não nos dentes, é que é um problema muito sério. Então muitas crianças aos 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos estão condenadas a usar um aparelho para corrigir o osso e, portanto, trazer também o dente que foi lá para frente acompanhando o osso, todos para trás novamente, porque isso na fase de adolescência, de adulto, vai ficando muito difícil. O osso, a correção do osso é muito mais fácil na infância, tanto que todas as outras desordens esqueléticas de posição de osso em outras partes do corpo, elas são sempre muito realizadas o quanto mais cedo possível. Só que também a criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, às vezes não vai usar um dispositivo intrabucal, que é o aparelho para corrigir. Então esse aparelho é um pouquinho mais para frente, mais que seja com 3, com 4, com 5 anos, para corrigir o osso é importante. Para retirar a chupeta, às vezes é um trabalho muito árduo ou não, na dependência da personalidade da criança, do hábito que a criança criou com essa chupeta, do tempo de uso que ela tem. Na maioria dos casos, o ideal é que os pais, se a criança estiver usando a chupeta, não só para dormir, que a criança passe a usar somente para dormir, tá bom? Os pais limitem o tempo de uso da chupeta. Os pais podem também fazer alguns pequenos furinhos na chupeta, alguns cortes na chupeta, para que a criança comece a se desestimular do uso, mas no final das contas, tudo vai recair sobre a capacidade dos pais de lidar com uma situação adversa. Porque seja limitando para o horário do sono, seja fazendo furinho na chupeta, quando a criança, num outro momento, solicitar a chupeta, os pais vão ter que ter a firmeza de negar. E é essa negativa que às vezes traz um comportamento inadequado da criança. Por isso que o melhor é tentar evitar, e se não evitar, usar muito pouco, para que a criança fique pouco viciada e fique mais fácil a remoção. Lembrando que no máximo até 1 ano e meio, 2 anos, o ideal é tirar totalmente. E aí, gostou do vídeo sobre a chupeta? Não deixe de colocar seus comentários aqui e lembre que a relação da sucção do dedo é muito semelhante e pode trazer os mesmos prejuízos. Não esqueça também de assistir aos nossos vídeos sobre muitos outros assuntos da odontopediatria. Até breve!